eu queria entender o lance assim. Então, Marte, Vênus, Saturno são Sim. redondos, são esféricos e. São esféricos. Assim, Porque todos os planetas são esféricos e a Terra não seria. A Terra seria, então, não seria plana, seria plena. não. Isso, boa. Não é um jeito de falar. A Terra é plena por quê? Porque a Terra, na verdade, ela é um reino. A Terra foi estabelecida como um reino feito para os homens. A Terra é totalmente diferente de qualquer estrela que está no céu. Por quê? Dentro da sua própria linha de raciocínio, eu vou fazer outra pergunta que vai fazer você questionar isso. Quando as pessoas falam assim, por que todos os outros planetas são esféricos e a Terra não seria? Qual que é o sentido disso? Bom, eu volto à pergunta. Qual que é o sentido de haver vida apenas aqui na Terra e nenhuma em outros planetas? A gente não sabe. Mas o que a gente viu até hoje, desde que o mundo é mundo... Até agora não tem prova. E peraí, não é que também não tem prova, a gente precisa ser sincero, porque o mundo, dentro do modelo deles, que o universo já está em mais de 13 bilhões de anos, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, você não ter sequer um traço de vida lá fora, isso está trazendo uma mensagem pra gente. Então, o que eu quero dizer aqui, que a probabilidade de haver vida lá fora... Fazendo uma matemática, pensando de maneira lógica sobre tudo isso que envolve o modelo, esses números, nos mostra que nós não vamos encontrar vida lá. Se fosse para encontrar alguma coisa, muito provavelmente já teríamos encontrado. Pode ser que venhamos a encontrar? Pode. Se você perguntar para mim qual que é a chance disso acontecer, eu tenho que ser legítimo diante do que está aí. Se a gente está no mundo há tanto tempo como eles dizem, não teria como não ter encontrado nada lá. Eu não creio nisso. Então a questão aqui é o seguinte, quando você me perguntou por que a Terra não seria uma esfera, além desse fato de que só aqui existe vida, e isso é muito claro do porquê que só tem vida aqui, como eu falei anteriormente, o Criador, ele criou a Terra, fez os planetas e as estrelas para comporem o firmamento, para trazer essa mensagem para nós, para podermos interpretar o mundo à nossa volta, para estabelecer uma função ali. A grande luminar maior que é o Sol para iluminar o dia, um pouco menor a Lua, que é a noite, e as estrelas, para poder nos trazer todas essas informações, dias, anos, estações. Então, as estrelas estão no céu não por mera estética. Além da estética, elas estão lá para cumprir com essa função. Entendi. Só que, além disso, tem uma coisa que é muito mais séria do que isso que eu tô falando. Você vai falar assim, poxa, não, mas caramba, a Terra é óbvio que a Terra é um planeta. A gente aprende isso, a gente sabe que é um planeta. Bom, como eu falei, para você definir que um corpo é um planeta, ele precisa cumprir rigorosamente com um movimento. Rotação, translação e vários outros movimentos, dos 14 que eles falam que a Terra cumpre aí. O problema, Vilela, é que a gente não tem uma única prova sequer de que a Terra está se movimentando. Isso daí faz parte, é uma informação do modelo. Nós aprendemos que a Terra está se movimentando, só que isso é uma informação desse modelo. Eu não sou um cara... eu acho que o Paquito é esse cara para explicar... O que prova que a Terra está se movimentando no espaço? Manda aí, Cara, Paquitão. Rápido, você tem 3 segundos para falar. Cara, o que prova que a Terra está se movimentando no espaço são as fases da Lua. Aí, ó. Boa. Não, Paquito. Mas eu tô falando isso, tô brincando, claro, mas seria legal esse papo com especialistas para ter essa discussão deles. Mas essa eles pergunta, colocarem as provas, né? Mas essa pergunta dele é muito boa. Ele acabou fazendo uma pergunta boa ali, né? As pessoas falam, e as fases da Lua? Porque é natural. Se a gente aprendeu a vida inteira sobre um modelo, a gente vai defender esse modelo. Claro. Por que as fases da Lua na Terra plana são diferentes do modelo do globo? O que explica isso? Como eu falei anteriormente, a Lua e o Sol são menores aqui dentro, certo? Estão aqui dentro da Terra e eles que se movimentam, a Terra está parada. O Sol, ele se move meio grau mais rápido do que a Lua no modelo da Terra plana. Então os dois estão circulando acima de nós e à medida que o tempo vai passando, o Sol vai chegando cada vez mais próximo da Lua. À medida que o Sol vai chegando cada vez mais próximo da Lua, as fases da Lua vão mudando em relação à proximidade do Sol com ela e em qual ponto que o Sol está, de frente para ela. Qual o ponto específico onde o Sol está e a Lua está, certo? Então, à medida que o Sol vem se aproximando da Lua, a Lua vai mudando de fase. Quando ela fica completamente carregada, que ela absorve essa energia do Sol, a gente tem a Lua cheia, que é quando existe um alinhamento perfeito em 180 graus do Sol e da Lua. Então estão assim, ó, um de frente para o outro. Nesse momento, quando a Lua está completamente carregada, tem aquela Lua cheia bonita que a gente vê. À medida que a Lua vai se movimentando e o Sol vai se distanciando dela novamente, ela vai perdendo essa energia e vem trazendo as outras fases, que são as outras fases que a gente conhece. Lua nova, Lua, né,
No caso, não seria crescente, né? Porque tá voltando para trás. Mas lua crescente, lua minguante, essas coisas, certo? Então, a lua, ela vai mudando de fase, que as pessoas precisam entender no modelo da Terra plana. A lua, ela vai mudando de fase à medida que o Sol vai se aproximando dela, e ela carregando essa energia, vai sendo modificada à medida que o tempo vai passando e ela vai circulando acima de nós. Então, a lua, na verdade, ela é uma espécie de... Por isso que ela governa a noite, inclusive, né? De dia a gente não consegue observar sempre a lua. Depende muito do ponto onde ela tá, do lugar. Onde ela aparece. Só que daí a questão principal que as pessoas precisam entender é: a Lua, ela consegue ser carregada por conta da energia solar. Isso teria a ver com o eletromagnetismo, né? Como uma, sei lá, se a gente fosse uma espécie, sei lá, de bateria, por exemplo. Algo que fosse carregado, assim, entende? Com essa energia do Sol. E daí, na medida que vai avançando o tempo e o Sol vai se aproximando, se distanciando, e a posição em que ele está em relação a ela, a Lua vai mostrando suas fases. Você pode reparar sempre que você olha para o céu. Isso é outra observação empírica que qualquer pessoa pode fazer. O lado iluminado da Lua sempre está de frente para o Sol. Tem o lado escuro da Lua, né? Sim. Quando a gente olha para o céu, a gente vê isso. Aliás, quando a gente olha para o céu, a sensação que a gente tem é que a Lua e o Sol estão se movimentando. Isso desde que o mundo é mundo. Mas nem tudo que parece né? E aí a gente tem que... Mas não significa que a gente não tem que levar isso em consideração. Sim. Porque a ciência, Vilela, parte disso, né? A única coisa que eu vejo é assim... Não querendo desmerecer tudo que você falou, mas assim, não, a gente tem uma quantidade absurda de provas e de gente falando que é um modelo. Certo. E tem outro modelo que está sendo discutido agora que você precisa ter fé para acreditar. Chega um ponto que não tem prova também, é só fé. É só acreditar. Sim, tem coisas... Por exemplo, quando eu falo do firmamento, não tem como eu provar o firmamento. Isso aí teria que provar. Não, não tem como eu chegar aqui, ô Vilela, e falar assim para você, a Terra é plana... Não. Da mesma forma que não tem como eles virem aqui provar que a Terra é uma bola. Esse é que é o problema, Vilela. A falta de evidência final, cabal, pra provar... Nunca foi provado, cara. Não tem como, Vilela. Onde tá a curva, Vilela? Me fala onde tá a curva, traga-me. Pode trazer pra qualquer lugar, pode falar pra qualquer jornal chamar. Imagens, vídeos da... Sabe o que eles têm de melhor pra espacial Mas não são fotos. Estação espacial. Não são vídeo, fotos. Tem uma pancada de coisa. O problema, Vilela, então... tudo forjado? A gente volta na mesma questão. Mas você já viu? Sim, já vi tudo. Espacial, os caras passeando na estação espacial. Já vi tudo isso daí. Isso são coisas que podem ser perfeitamente feitas e mexidas em computador. Quando você fala de foto da Terra, deixa eu te lembrar um negócio aqui. Quando saiu o iPhone, se eu não me engano, a versão 6 dele, vinha a Blue Marble. O que é isso? De papel de parede. A Blue Marble era o que era considerado uma foto da Terra. Da Terra bola lá, bonitona do espaço. Bateram uma foto e colocaram no iPhone. Um belo marketing, inclusive, né? Pra vender. Bom, aconteceu o quê? Anos depois, o próprio estagiário da NASA que fez a foto assumiu que aquilo era Photoshop. Só que a questão, Vilela... Mas é Photoshop porque eles pegaram sem nuvens, não é? Pegaram... Não é que pegaram sem nuvens. É que as nuvens que estavam lá eram Ctrl-C, Ctrl-V. Você via as pessoas que fizeram a análise da própria imagem, elas percebiam que existiam várias repetições de imagem ali. Entendi. Muitas repetições de imagens de nuvens ali, Ctrl-C, Ctrl-V. Coisa que não bate, né? Coisa que é um indício de que a imagem foi forjada. Porque, principalmente se tratando de nuvem, não tem como você ter dezenas e dezenas de nuvens exatamente iguais. Talvez os caras pegaram os lugares que estavam meio feio e cobriram com nuvens para ficar uma imagem bonita, sei lá. A questão, Vilela, é o seguinte, o que eu tô te falando aqui não é uma brincadeira. O cara assumiu que aquilo lá foi uma foto forjada. Quando você digita no Google, ele pode digitar ali agora o Paquito, se você coloca assim, fotos da Terra. É tudo CGI. Não tem uma foto real da Terra. Outra coisa que eles mostram, que nem você falou, caminhada espacial, ônibus espacial. Aquilo é algo que pode... Se os caras foram para a Lua, se a ida à Lua é questionável, extremamente questionável, se existem N erros de gravação lá que estão sendo mostrados, inclusive, e a própria NASA, dentro das transmissões que elas fazem, quando eles estão lá na ISS, que eles conversam com a gente, vira mortal, eles brincam de virar mortal lá, tudo, diversas vezes apareceu atrás deles problemas de chroma key, aparece o fundo verde. Pô, tem um monte de furo da NASA na internet, ô Vilela. Tem vários canais que trazem isso daí. Os caras passando lá no fundo... Essa foto, por exemplo. Essa daí é a Blue Marble. Ali embaixo dá até pra ver as luas ali que foram editadas. Bem na parte de baixo ali, ó, no seu caso, ali do seu lado esquerdo. Só que isso não é uma foto, é uma imagem. Entendi. Tem diferença de foto pra imagem, né? Isso daí foi assumido depois que era uma imagem, ô Vilela. E até hoje as pessoas elas têm uma coisa que foi criada na cabeça dela que é o seguinte, elas pensam que isso daí é uma foto, que isso daí é algum tipo real. De prova. Mas não tem.